Bom, pessoal, meu nome é Carlos Lamarque e eu sou monitor da disciplina de Introdução à Programação e Algoritmos de Programação. E vamos para mais um exercício. Exercício 11. Esse exercício é o desafio de Bino. Bino e Sino são colegas inseparáveis. Bino gosta de criar desafios matemáticos para Sino resolver. Dessa vez, Bino gerou uma lista de números e perguntou ao Sino quantos números da lista são múltiplos de 2, 3, 4 e 5. Esse desafio pode parecer simples, porém, quando a lista contém muitos números, Sino se confunde e acaba errando alguns cálculos. Para ajudar Sino, faça um programa para resolver o desafio de Bino. Vamos lá. Basicamente, a entrada vai ser as regras, né, de entrada e de saída vão ser: entrada, primeiro, a quantidade de números vai ser um número entre 1 e 1000. Vou supor que o usuário vai botar um número entre n e 1000. E segundo, são os números que vão estar, supondo, né, entre 1 e 100. Vamos lá. Exemplo, a entrada 5, ou seja, primeira quantidade de números. Depois, as outras entradas são 5 ou 2, 5, 4, 20 e 10. Por exemplo, 5 números. A saída vai ter que sair desse jeito. 4 múltiplos de 2, ou seja, 1 múltiplo de 2, 2 múltiplo de 2, 3, 4. Tem 4 múltiplos de 2. 0 múltiplos de 3, 2 múltiplos de 4, 4 e 20. E 3 múltiplos de 5, 5, 20 e 10. Vou dar um tempo para vocês fazerem. Espero que tenham pausado o vídeo, algo do tipo. E então vamos para a solução. Basicamente, vão ser n entradas, ou seja, vou ter um contador de 1 até n. E cada valor li inserido, valor li, ou seja, os números, vou checar se é múltiplo e adicionar os contadores. Assim, no final, eu vou conseguir apresentar o resultado na saída padrão com o formato pedido. Ou seja, eu vou ter as quantidades de números ou de múltiplos de cada número requerido. Primeiro em pseudocódigo. Vamos lá. Algoritmo, exercício 9, disciplina Algoritmos e Programação, como sempre. var, declaração das variáveis. Então temos x2, x3, x4, x5, n, i e num como tipo inteiro, ou seja, todas vão ser variáveis do tipo inteiro. E aqui x2, x3, x4, x5 vão ser os contadores. N vai ser o número, o primeiro número que vamos ler, aquele lá que vai indicar a quantidade de números que vão ser digitados. I vai fazer parte do contador e num vai ser cada número que eu vou ler para ver se ele é múltiplo de 2, 3, 4 ou 5. Então, início, escreval, quantidade de números aqui para declarar que eu devo escrever a quantidade de números. Então, leia n, e aqui eu estou lendo, né, a quantidade de números, e aqui embaixo eu estou inicializando todos os contadores como zero, para que eu consiga adicionar mais um e não dar nenhum problema. Enfim, vamos começar. Para i de 1 até n, ou seja, ele vai pegar a variável i, vai de 1 até n, faça. Leia num, ou seja, ele vai ler o número, aqui vai ler o número e colocar na variável num, e aqui ele vai checar se ele é múltiplo, ou seja, se num porcentagem 2 igual a zero, então x2 recebe x2 mais 1. E se num porcentagem 3 for igual a zero, então x3 vai receber mais 1, e assim por diante. Por que eu não fiz uma estrutura alinhada, ou seja, utilizar se não? Porque um múltiplo de 2 também pode ser múltiplo de 4, como exemplo 10. 10 dividido por 4 é igual a zero, assim como 2 ou 10 dividido por 2, ou tem resto zero no caso, né? Tipo, eles são divisão inteira. Então, tem que checar se todos fazem parte. Todos, no caso, tem são múltiplos de tal número. Número 1. Depois, fim para. Aqui temos a finalização do código, né? Escreval, x2 múltiplos de 2, x3 múltiplos de 3.
x4 múltiplos de 4, x5 múltiplos de 5. Ou seja, vamos apresentar a saída da forma que eu falei lá no começo do vídeo. E depois o fim algoritmo. Outra opção do contador seria utilizar o enquanto. Então, para utilizar o enquanto, teríamos que inicializar o i como zero, enquanto i for menor que n, faça. Ele vai ler o número, vai checar com os cis, se eles são múltiplos de 2, 3, 4 ou 5, e depois ele vai incrementar mais um no i. O que acontece? A organização de contador do para é muito melhor do que a do enquanto. Então, a preferência é utilizar o para na parte de contadores, ao invés do enquanto. Agora, vou apresentar o código no Visual. Quando eu executar aqui, ele pede a quantidade de números, coloco 5 e dou os mesmos exemplos que estão lá no slide, que é 2, 4, 5, 20 e 10. 4 múltiplos de 2, ou seja, 2, 4, 20 e 10, 0 múltiplos de 3, 2 múltiplos de 4 e 3 múltiplos de 5. Como vocês podem ver, temos aqui, podemos colocar outras quantidades, 3, 9 e 18, ou seja, 1 múltiplo de 2, que é o 18, 3 múltiplos de 3, que é o 3, 9 e 18, 0 de 4, 0 de 5. Vocês podem ver o programa funciona com o para. Porém, se eu pegar aqui e utilizar o enquanto, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. O enquanto, a diferença, como eu disse no começo, seria que o enquanto ele tem uma organização de certa forma mais confusa, né? Você tem que, no caso, colocar o incremento aqui embaixo, enquanto para você não precisa. O para ele já vai auto-incrementar como um contador. Essa seria a diferença maior entre o enquanto e o para. Porém, ele dá o mesmo resultado. Se botar 5, 2, 5, 4, 10 e 20, vai dar o mesmo resultado. 4 de 2, 0 de 3, 2 de 4, 3 de 5. Mesma coisa de antes. Então, por pseudocódigo é isso. Agora, vamos para a resolução em C. Em C, o básico de sempre, hashtag include, stdio.h, int main, abre parênteses, abre chaves, no caso, int, eu declaro todas as variáveis que eu declarei lá no pseudocódigo, só que eu tenho x2 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 0, x5 igual a 0. Já consigo inicializar bem aqui. Printf, a quantidade de números, eu vou colocar aqui no scanf, e é isso. Após isso, vamos para a resolução utilizando o for. Então, for i igual a 0 para i igual a 0, enquanto i for menor que n, i vai acrescentar um mais um no contador, dentro dele, até ele ser um número menor que n, ou seja, se i for igual a 5, se n for igual a 5, i só vai até 4. Quando ele chegar em 5, ele sai do for. Então, scanf, ele está lendo o número, e aqui os ifs para comparar, para ver se eles são múltiplos de 2, 3, 4 ou 5. E depois, no final, apresentar na saída padrão, na forma que eu indiquei no começo. %d, múltiplos de 2, x2. É isso. Porém, tem a resolução utilizando o while também, que no caso seria o enquanto do pseudocódigo. Primeiramente, inicializando i como 0 em cima. Poderia inicializar bem aqui, nessa parte, se eu fosse utilizar. Porém, para demonstrar de uma forma melhor, está aqui, em cima, i igual a 0. Enquanto i for menor do que n, ele vai checar a mesma coisa, ele vai ler a variável, vai ler para colocar na variável num o número e vai checar se ele é múltiplo de 2, 3, 4 ou 5. E no final vai acrescentar um mais para conseguir, para incrementar, né? Vai incrementando até chegar num número menor do que n, ligeiramente menor que n. Agora, para o online GDB, aproximar um pouquinho,
Vocês podem ver o código bem aqui, ó. Ele está bem aqui, a mesma coisa que eu coloquei antes. Vou rodar o código. Quantidade de números, bota 5. O mesmo exemplo. A diferença do C é que eu posso fazer isso. 2, 4, 5, 10, 20. E aí, 4 múltiplos de 2, 0 múltiplos de 3, 2 múltiplos de 4, 3 múltiplos de 5. Da mesma forma de antes. Agora vindo aqui e comentando o for e descomentando o while, mesma coisa, 5 números, 2, 4, 5, 10, 20. 4 múltiplos de 2, 0 múltiplos de 3, 2 múltiplos de 4, 3 múltiplos de 5. Então, acredito que seja isso. Valeu!